Pessoal, tudo bom? Agora eu vou passar um circuito para vocês que se chama RLC, tá? Nós vamos fazer alguns cálculos que eu acho importante, pessoal. Se você achar relevante, deixa o seu joinha nesse vídeo. Vou passar a vinheta e vamos ao que interessa. E daí, pessoal, o que acontece? Olha só. Eu tô com uma fonte aqui, ó, de tensão alternada, certo? Ela é 110 volts. Tensão alternada, 60 Hz, tá? Defasagem é 0 grau. Ela não tem defasagem, pessoal, tá? Em relação à tensão, certo? E daí o que acontece? Eu tenho um resistor aqui de 100 ohms. Ele é real, né, pessoal? É uma resistência real. Por que eu falo real? Porque quando envolve frequência, pessoal, o resistor ele é real. Porém, o indutor, tá? E o capacitor, eles trabalham na casa dos imaginários, certo? Eles trabalham na casa dos imaginários, porque eles dependem da frequência. Dependem da frequência, ó, pessoal. O J e o menos J, tá? Porque o indutor, ele sobe no gráfico, né, pessoal? O módulo do indutor, ó, ele vai subir, tá? Ele é positivo, por isso que é mais J, tá? E o capacitor, ele é menos J, ele desce no módulo aqui, ó, certo? E daí, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é calcular o indutor. Eu tenho 100 mH, mas eu tenho volts. Eu tenho que passar para Henry, né, pessoal? E daí, o que é 100 mH? O mili é sempre 10 na menos 3, tá, pessoal? Quando falar em mili, é a multiplicação de 10 por menos 3. Ou seja, é a divisão por 1000, né? 10 na menos 3, eu tenho que inverter, né, pessoal? E ele fica 10 na 3, eu invertendo. Eu passando ele como divisor, tá? Então fica 100 dividido por 1000, que vai dar 0,1 Henry. Tu vai andando nas casas, ó. Se fosse por 10, andaria aqui a vírgula. Por 100, viria aqui, mas é por 1000, né? Eu coloco mais um zerinho e uma vírgula. Entenderam, pessoal? Olha que interessante saber dessa divisão, né? Eu tenho que passar para Henry. Por quê? Porque daí eu vou fazer o cálculo da reatância indutiva, ó. É a resistência do indutor mediante essa frequência aqui, tá? Qual é a fórmula? 2 vezes o π. O π é uma constante, que vale 3,14. Vezes a frequência, que é de 60 Hz. Vezes a indutância da bobina, pessoal. Ó, eu multiplico por 0,1. Tá? E toda essa multiplicação aqui, ó, vai dar uma reatância indutiva de 37,68 ohms. Tá? E é o que sobe no gráfico aqui, ó, pessoal. Tá? É mais J, então, ó. É o indutor, tá? Ele sobe aqui, ó. Eu vou ter um gráfico, eu vou cair num gráfico aqui, ó, num teorema de Pitágoras. Eu vou cair num triângulo retângulo, né, pessoal? Porque o resistor, ó, ele fica no eixo do cosseno, ó, pessoal. Consono, ó. Ele é o cateto adjacente, ó, o resistor, tá? Ele fica, ó, ele é real. Então, como ele é real, ele é 0 graus defasado, ele não tem defasagem, certo, pessoal? Independente da frequência, a resistência não vai mudar. Agora, quando eu mudo a frequência, eu mudo a reatância indutiva e eu mudo a reatância capacitiva. Entenderam, pessoal? E daí o que acontece? Logo após eu achar
a reatância indutiva, tá? Que deu 37,68 ohms, subindo, ó, no eixo dos seno, ó, sem sono, de pé, ó. Ele sobe, ó, ele é positivo, ó. Aqui é o zero, ó. Ele sobe, então, ó, o indutor. Enquanto que o capacitor desce. Vamos calcular o capacitor, ó. Reatância capacitiva, ó, XC, certo? É 1 sobre 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a capacitância, tá? Então, 2 vezes o π é 3,14, não muda. A frequência eu determinei que é 60 Hz. Só que a capacitância está em microfarad, pessoal. Então, eu tenho 100 microfarad. E eu tenho volts e agora eu tenho Henry. Então, eu tenho que passar para farad. Como que eu faço isso? Micro é vezes 10 na menos 6, que é 1 milhão, né, pessoal? Eu inverto, pessoal. Aquilo que está multiplicando, eu passo dividindo, inverto de menos 6 para mais 6. Vai ficar 100 sobre 1 milhão. Isso aqui vai dar quanto de resultado? Ó? Eu vou contar as vírgulas. Ó. 1, 2, são 6 zerinhos, ó. 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai aqui, né, pessoal? Eu contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai andar para cá a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 0,0001 farad. Certo, pessoal? E daí sim, agora eu posso multiplicar. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou encontrar 0,03768 e vou dividir o 1, né? Encontrando como reatância capacitiva 26,539 ohms. Ou seja, pessoal, se tu pegar um gráfico, eu vou desenhar um gráfico para nós entender a diferença do capacitor pro indutor, tá? Ó, num gráfico aqui, ó, como que funciona o capacitor? A primeira coisa que chega no capacitor é a corrente. Então eu tenho que entender que a primeira coisa que sai, ó, é a corrente, tá? Quando ela atingir o pico aqui, pessoal, que daí começa a ver a diferença de potencial no capacitor aqui, ó, começa a sair a tensão, certo, pessoal? Elas andam, corrente elétrica e tensão no capacitor andam em defasagem, em relação ao que? 90 graus, pessoal, 90 graus, entenderam? Então o capacitor ele adianta a corrente elétrica, porque a primeira coisa que chega nele é a corrente, ele vai criando uma diferença de potencial, certo? E quando ele atinge o pico da corrente, começa a sair a tensão. Entenderam, pessoal? Elas estão em defasagem. Corrente e tensão. O capacitor adianta a corrente e atrasa a tensão. Certo, pessoal? A bobina vai na contramão. A bobina não, pessoal. A bobina, ela retém, olha só, a bobina, ela adianta a tensão e atrasa a corrente. Porque, olha bem, ó, quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva, maior a resistência da bobina. Quanto mais frequência tiver aqui, pessoal, ela chega ao ponto de funcionar como uma chave aberta para a corrente elétrica, certo? E o capacitor é o contrário. Quanto maior for a frequência, ó, a frequência está dividindo, ó, a resistência aqui do capacitor. Ó. Quanto maior a frequência aqui como fator multiplicativo, ó, menor a reatância capacitiva, menor a resistência do capacitor. Olha que legal saber disso. E daí o que acontece? Logo após a gente achar os dois módulos, o que sobe e o que desce,
essa é a reatância indutiva, essa reatância capacitiva. A gente vai diminuir um pelo outro, XL menos XC, tá? Eu já diminuí aqui, pessoal. Eu encontrei quanto? 11,141. Esse aqui é o cateto oposto, né, pessoal? O circuito, ó, ele é indutivo, porque ele subiu no gráfico, ó, pessoal. Ele subiu. Se ele fosse capacitivo, ele descia aqui, ó, mas ele subiu, ó. Então, eu tenho como cateto oposto, ó, 11,141, que é a diferença do módulo da reatância indutiva pelo módulo da reatância capacitiva. E daí, pessoal, a gente sabe que a gente caiu num triângulo retângulo e que a gente cai no teorema de Pitágoras. Porque, ó, hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa, ó, é a impedância. O que é a impedância, pessoal? É o somatório, né, da resistência com a reatância indutiva com a reatância capacitiva. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado. Ó, o cateto oposto é a diferença dos dois módulos aqui, ó, pessoal. 11,141 mais o cateto adjacente ao quadrado, que eu estou falando de um resistor, né, pessoal? Por isso que na impedância eu não posso sair somando tudo, pessoal. Eu tenho que considerar a frequência, né? E eu caio num triângulo retângulo. Não tem como eu somar como se fosse resistores aqui no circuito, entendeu? Se fosse tudo resistores, né? Nós sabemos que resistores em série nós podemos somar, certo? Mas nesse caso não. Eu estou lidando com fasores, certo? Eu tenho um resistor real, mas eu tenho dois fasor no circuito, certo, pessoal? E daí o que acontece, ó? A impedância, como eu falei em outro vídeo, é como se eu colocasse a raiz aqui, ó, ela tá ao quadrado. O que eu faço de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro. Eu coloquei raiz nos dois, ó, pessoal. E daí aqui eu tirei, ó, eu tirei a impedância da raiz, por isso que ficou assim, ó. E daí eu vou pegar, ó, o cateto oposto ao quadrado, que é esse valor aqui, ó, mais o resistor, né, que é o cateto adjacente ao quadrado, certo? Aí eu vou elevar ao quadrado, certo? O cateto oposto aqui, que é a diferença dos módulos, né? A reatância indutiva menos a reatância capacitiva elevada ao quadrado. Vai dar 124,121 mais 100 elevado ao quadrado dá 10.000, tá? E somando os dois, né? 124,121 mais 10.000 vai dar 10.124,121. E daí, pessoal, eu já tirei a raiz, né? Para ficar didático. Deu 3.181,842 ohms. Essa raiz aqui, pessoal, tá? E daí, em qual ângulo? Eu tenho que saber qual é o ângulo aqui, né, pessoal? Que ângulo que é esse aqui, ó, tá? Eu vou pegar a tangente de θ, né, pessoal? Que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó, tangente de θ, 11,141 dividido por 100, tá? Tangente de θ, eu achei como resultado 0,11141. Só que daí eu tô querendo o ângulo, né, pessoal? Eu tenho que fazer a tangente de θ em menos 1, tá? Ou algumas calculadoras trazem como A tan, entendeu? Vai estar escrito lá A tan de tangente, né? O A antecedendo aqui é a mesma coisa que tangente de menos 1, certo, pessoal? E daí eu já fiz o cálculo na calculadora, né, pessoal? E tá em radianos, tu tem que deixar em graus, né, pessoal? Tu vai lá na tua calculadora de radianos, tu passa para graus. Deu um ângulo de 0,0001 graus, certo, pessoal? Então, a minha impedância no circuito
deu 3.181,842 ohms, num ângulo de 0,0001. Então, não considere esse gráfico, o ângulo deu bem menor, né, pessoal? Isso daqui, ó, é só como ilustração, certo? Se você achou relevante esse vídeo, pessoal, se lhe ajudou, se lhe trouxe bagagem, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha, certo, pessoal?